Olá, boa noite, bem-vindos ao Nós e a Escola 138. O Nós e a Escola a seguir às férias, que esperávamos serem boas, mas pelo título do programa todos vão perceber que não foram. E o título do programa hoje é Grande Confusão vai no Ministério da Educação. Acerca do que se passou nas férias, que deveriam ser para descanso e para retemperar forças, aconteceram uma série de coisas emanadas do Ministério da Educação que nos deixaram a nós, enquanto pais, bastante preocupados com o que vai ser o próximo ano letivo. Assim entendemos que hoje devíamos ter como convidado o Presidente da FERLAP. Como eu sou o Presidente da FERLAP, hoje a Sílvia vai fazer a moderação do programa para eu não me perder aqui muito. É que eu tenho um defeito muito grande quando começo a falar, às vezes as coisas vão para ali fora e nunca mais me calmo. Então a Sílvia hoje vai aqui pôr-me aqui um bocado de ordem na conversa e vamos falar do que aconteceu durante as férias. Até por ter sido durante as férias, pensamos que não faz muito sentido terem acontecido. As férias são para descansar e não para tomarem decisões que têm implicações graves, em nossa opinião, no desenrolar do próximo ano letivo. Coisas tão graves como a diminuição do número de auxiliares, ou seja, de pessoal não docente, a redução de professores, o aumento do número de alunos por turma, a redução de turmas, a não efetivação de turmas que já estavam constituídas e que tiveram que deixar de estar. Portanto, a diminuição do financiamento ao ensino superior. Todas estas coisas, obviamente, nos deixaram preocupados e é sobre isso que vamos falar hoje. Aliás, até já tínhamos agendado outro tipo de programa, mas as coisas foram tantas e tão complicadas, na nossa opinião, que achámos que devia ser o tema de hoje falar sobre estes acontecimentos e é por isso que estamos aqui hoje nós e não nenhum outro convidado. Olá, Sílvia. E agora és tu que geres aqui a coisa, que é para ver se eu não me perco muito naquilo que temos para dizer. Boa noite. Eu, por acaso, ia perguntar se, em referente ao associativismo de pais, se houve alguma intervenção de alguma associação de pais referente a estas medidas tomadas nos últimos tempos. Eu como por defeito, tenho sempre o telemóvel ligado, esteja aqui, esteja no outro lado qualquer. E obviamente que não deixo de ser pai, nem deixo de ser o Presidente da FERLAP quando estou de férias. E surgiram muitas medidas, porque aliás, as que surgiram mais acabaram até por ser, e penso que chegaram a ser notícia também, já no final do mês de julho, início do mês de agosto, que foi os alunos não terem lugar nos agrupamentos a que pertencem. Então, penso que é derivado exatamente da redução do número de turmas e a não irem para a frente turmas que já estavam constituídas. Recebemos uma série de telefonemas exatamente de pais e de associações de pais preocupadas com o que iria acontecer aos filhos que não tinham lugar nos agrupamentos a que pertenciam. Nem estamos a falar tanto no primeiro ciclo, mas estamos a falar já no segundo, terceiro ciclo e secundário, em que os miúdos não tinham lugar nos agrupamentos a que pertenciam. Alguns, pelo que eu sei, mesmo na sua área de residência. Na sua área de residência, segundo a lei, tem que ter lugar. E depois o engraçado é que as escolas, e talvez a consequência exatamente deste Ministério da Educação ser uma confusão, a confusão total. As escolas hoje recebem uma recomendação que amanhã já não é verdade e no outro dia acontece. O exemplo é as turmas que já tinham sido constituídas e depois não foram aprovadas pelo Ministério da Educação quando já tinham sido constituídas. Portanto, nós tentamos aconselhar as pessoas, obviamente, a fazerem a reclamação, a utilizarem o livro de reclamações que tem que existir nas escolas para fazerem reclamações acerca dessas situações.
Pensamos que a grande maioria das situações, depois, entretanto, meteu-se agosto e os pais, que já tinham as férias marcadas, obviamente, acabaram por ter que as gozar. Não sabemos qual é que vai ser agora a situação no início do ano letivo. Depois deixamos de ter qualquer feedback em relação a estas situações. Pelo menos o meu telefone em relação a isto depois deixou de tocar. Pressuponho que terão resolvido as situações ou então irão ser resolvidas agora no início de setembro, que infelizmente nós pensamos que vai ser uma grande confusão. Mas obviamente os pais cada vez se queixam mais e têm-se queixado bastante, por exemplo, das turmas de ensino profissional, mais viradas para o ensino profissional, que não foram aprovadas pelo Ministério da Educação e que os pais neste momento não sabem o que é que os filhos vão ser, nem para onde é que vão. Vai ser complicado. Como é que vê a redução do pessoal não docente, que eu como mãe acho que vai dificultar e o bom funcionamento dentro da escola, o pessoal não docente e docente? Bem, nós já nos queixávamos antes desta redução. E esta é uma daquelas reduções que aparecem durante o mês de agosto, em que o Ministério envia a informação para as escolas que os diretores das escolas têm que ver livres de não sei quantos funcionários. Eu penso que o Ministro da Educação tem um problema qualquer. Não estudou numa escola pública? Eu não sei se ele estudou numa escola pública. O ter estudado é outra coisa. Eu sei é que provavelmente... Não estudou e também não lecionou, não? Não, ele lecionava numa faculdade e numa faculdade aquilo é um bocado diferente. Na faculdade pode dar aulas a 100 alunos, porque não tem problema nenhum. Se eles ouvirem, ouvem. Se não ouvirem, o problema é deles. Portanto, isto só quem não andou ou não anda numa faculdade é que não sabe que é assim. Agora, quando falamos... Nesse contexto, o professor não tem os mesmos objetivos que tem no ensino básico, é diferente. O professor universitário chega lá, debita a matéria, se for um tipo porreiro, tira dúvidas nos casos dos alunos terem, se não for, fez o trabalho dele, e o trabalho dos alunos é ouvir aquilo que ele disse. Se não ouviram, azarinho, o problema é deles e desenrasquem-se. Quando falamos até o 12º ano, estamos a falar de coisas totalmente diferentes. E partindo logo do princípio importantíssimo que é este. Os alunos são obrigados a andar lá até o 12º ano, ou até por fazerem 18 anos. Portanto, são coisas totalmente diferentes, não é? Se nós nos queixávamos anteriormente de que já não havia auxiliares nas escolas, com estas reduções que se apresentam aí, porque pelo que eu li na comunicação social, segundo o Ministério da Educação, existem auxiliares a mais. Eu penso que o Sr. Ministro tem que arranjar um gabinete noutro sítio, preferencialmente com uma janela virada para uma escola pública, para o recreio de uma escola pública, para conseguir perceber realmente que... Ainda hoje me dizia uma mãe, numa conversa que não... surgiu do nada, que vive em frente a uma escola secundária e que nem me conta o que lá se passa. Que aquela escola tem um auxiliar, que não chega para tudo. E nem sequer me conta o que lá se passa, porque é demasiado grave para ela me contar a mim. Portanto, a redução do número de auxiliares é a aberração total. Não faz qualquer sentido. Só pode acontecer. Eu sei porque é que acontece, embora nos digam que não. Acontece porque o Ministério da Educação tem que poupar dinheiro. Não pode gastar dinheiro. Só que o Ministério da Educação tem que zelar pelo futuro do país. E não se pode compadecer com o corte nos custos. Porque só quem não entra numa escola, ou quem não conhece uma escola, é que não sabe o que se passa lá dentro. E se não sabe que é fundamental a existência de auxiliares numa escola. É fundamental a existência. Nós estamos em período de cortes. Mas podemos começar por cortar o ordenado do Sr. Ministro da Educação e dispensar uma série de secretários de Estado que não penso que não são necessários tantos, porque se o Ministério da Educação apenas serve para cortar auxiliares, cortar professores, diminuir o número de alunos, número de turmas, aumentar o número de alunos, reduzir o financiamento ao ensino superior, não é preciso tanta gente.
poupávamos logo ali uma pipa de massa que dava para termos massa. Isto fazendo assim, um auxiliar de ação educativa que agora se chama assistente operacional, provavelmente ganhará 400 e pouco euros. 480, acho que é o ordenado mínimo nacional, pelo menos isso têm que pagar, não sei que sejam tarefeiros, que já não precisam de ganhar os 480 e tal e ganham só as horas que lá vão fazendo. Não é? Ora bem, se nós, aquilo tem um ministro e três secretários de Estado. Se nós cortarmos um secretário de Estado, imaginando que um secretário de Estado ganha 3.000 e tal euros por mês, não é? Ora, se for a 500 euros cada um, 5 vezes 6, 30, dá para 6 auxiliares de ação educativa. Será que o Sr. Ministro está a reduzir o pessoal não docente por reduzir também o pessoal docente e não vê que o número de alunos se mantém ou aumenta? Em algumas situações diminui, noutras situações aumenta. Portanto, no primeiro ciclo parece que tem havido uma redução. Também é normal, as pessoas não têm dinheiro, não podem fazer filhos, isto também não é uma lógica. Qualquer dia... Eu, sinceramente, eu esperava que não houvesse dinheiro para pagar a reforma ao Sr. Ministro. Não há financiamento à maternidade? Portanto, eu esperava que não houvesse dinheiro para pagar a reforma ao Sr. Ministro, para ele sentir na pele, ele e outros que nos têm governado durante estes anos todos. Eu já nem falo no antes de 25 de Abril de 74, eu falo do 25 de Abril de 74 para cá. Eu acho que eles tinham que nos pagar para, em vez de receberem a reforma e essas coisas, nos deviam pagar para poderem cá continuar, porque tem sido a aberração de tal. A redução do pessoal docente. A redução do pessoal docente é outra das aberrações. Quer dizer, o Sr. Ministro é matemático, pronto. E eu sei que os matemáticos trabalham com números. E os números é uma coisa diferente das pessoas. 1 mais 1 é 2, mas pode ser 3. Ou 4. Ou 4. Pode ser 3 ou 4. E quando eu digo isto, as pessoas ficam a olhar para mim e dizem, não pode, só pode ser 2. Pode ser 3 se a conta estiver errada, não é? Pronto. E como, de acordo com os dados que nós temos, nós não percebemos nada de matemática, portanto é muito provável que grande parte das contas seja 1 mais 1 igual a 3. Só que nós temos como Ministro da Educação um matemático. E um matemático deve saber que 22 é diferente de 23, que 28 é diferente de 30. E devia saber, como pessoa, que ensinar 28 alunos ou ensinar 30 alunos, quando falamos em alunos do secundário, do segundo e terceiro ciclo, que são coisas totalmente diferentes. Eu convidava o Sr. Ministro a ir um dia disfarçado, obviamente, se for com o carro, com as sirenes todas acesas e não sei quantas motas da polícia à frente, e se disser anteriormente que lá vai fazer uma visita. Obviamente que a escola, aquilo vai estar ouro sobre azul, não se passa nada, os miúdos complicados nesse dia são convidados a não irem à escola. Portanto, o Sr. Ministro vai encontrar uma escola 10 estrelas. Eu convido-o a ir a uma escola como pai. Sim, a ir de fininho. Ver o que é uma escola. Uma escola daquelas que, de repente, se lembraram de atafolhar com N turmas de CEFs, com N alunos, em que o professor não sabe muito bem como há de resolver as situações. Como é que acha, como pai e até como presidente de uma federação de pais, de associações de pais, aliás, as consequências que daí advêm da redução e do aumento? As consequências que aí advêm são gravíssimas, obviamente. Primeiro, em termos de aproveitamento. Em termos de aproveitamento... E de sucesso escolar. Em termos de aproveitamento e de sucesso escolar, tivemos este ano, só para vermos que há aqui qualquer coisa que não funciona bem, que os cálculos efetuados pelo Sr. Ministro, um matemático, portanto, as contas deviam estar bem feitas.
Não funciona foi os resultados a português e matemática deste ano, quando houve um reforço nestas disciplinas, que eram fundamentais, e as notas foram inferiores aos anos anteriores. Portanto, parece que houve aqui alguma coisa que não funcionou. Provavelmente uma das coisas que não funcionou foi já o aumento do número de alunos por turma, a dificuldade que os professores têm para cumprirem os programas extensíssimos que têm para dar e com a falta de apoio que podem dar aos alunos individualmente. Porque um professor numa sala de aulas tem, com toda a certeza, dificuldade em dar a matéria e dar atenção a 30 alunos. Acha que este ano que ainda não começou já está a instabilidade instalada no ensino? A instabilidade instalada... Já estava instalada. Começou logo... Isto nós só temos que nos colocar na pele dos professores. Eu já nem falo tanto nos professores efetivos, mas mesmo esses, que se tiverem horário zero as coisas ficam complicadas para ele. Felizmente o Tribunal Constitucional disse que era inconstitucional aquilo que eles estavam a querer fazer. Portanto, vão ter que inventar outra coisa, que lá vão-me roubar do meu ordenado para comporem estas coisas. Porque eu chamo-me roubo, porque se o dinheiro é meu e se não me o dão, se eu não dei autorização para ficarem com ele, estão-me a roubar. Digo eu, mas pronto. Provavelmente o Ministério, a Procuradoria-Geral da República devia investigar estes casos de roubo descarado dos nossos ordenados. Mas voltando à instabilidade, para não falar desses professores que são efetivos e em último caso serão aqueles que serão dispensados, eu estou a ver os professores na colocação, professores de quadros de zona, professores de quadro de escola, mas quiseram mudar, professores que ainda não estão em quadro de zona. Isto só para ter uma ideia, as colocações dos quadros de zona saíram a 28, saíram na sexta-feira, portanto, a última sexta-feira antes do início de setembro. Do início de setembro. Portanto, penso que foi... Sábado foi 1. Não, domingo foi 1, sábado 31. 30. Saíram a 30 de agosto. Não é difícil imaginar o estado de espírito de um professor que até o dia 30 de agosto e que se tem que apresentar a 1 de setembro, neste caso a 2 de setembro, numa escola. Qual é o estado de espírito que ele tem quando não sabe, ao dia 30, por acaso chegou ali no fim, não sabe onde vai ser colocado, ou se tão pouco se vai ser colocado, não é? A mobilidade especial, todas essas situações começaram a fazer moça já o ano passado. E as pessoas andam sobre brasas. Completamente sobre brasas. Começa-se a falar, ainda hoje falava nisso com as professoras, começa-se a falar no... Eu vou ser avaliada. E a minha avaliação vai depender, quer queiramos, quer não, dos resultados dos meus alunos. E os resultados dos meus alunos não é se eles sabem, é se eles têm notas. Se as notas que eles têm... O que conta no fim disto tudo é o que aparece na pauta, não é? E quem anda sob brasas, quem não sabe se para o ano vai ficar colocado, quem não sabe qual vai ser o futuro dele, se vai ter progressão na carreira, se não vai. Essa pessoa quer é que aquilo passe, que ninguém lhe aponta o dedo porque a turma dele é uma turma que não obtém resultados e a forma mais fácil de fazer isso é os miúdos, independentemente de saberem ou não, terem bons resultados. E nós sabemos que isto acontece. Quanto à avaliação dos professores... Deixe-me já dizer uma coisa. O sindicato dos professores e os professores que não fiquem ou não venham dizer que eu estou a dizer uma inverdade, porque se eu disser...
é porque realmente não têm conhecimento da realidade que se passa nas escolas. Quanto à avaliação dos professores, quais são os pontos positivos ou negativos? Tem positivos e negativos. Avaliar os professores? Eu não sei se os professores são avaliados. Há uma coisa com que eu não concordo e às vezes as pessoas dizem-me mas tu és maluca, então toda a gente pode ter 20 e toda a gente pode ter muito bom. Uma coisa que eu não concordo é haver um limite, e há um limite para o número de muito bons. E isto leva novamente àquela situação. Eu sou professor, somos os dois professores, e eu caí nas boas graças do diretor. Mas a Sílvia até é mais aplicada do que eu. E até faz o trabalho de casa. Eu não faço. Eu caí nas boas graças do diretor, sou aquele bacana e tal, que vou beber o cafezinho com ele. E a Sílvia é aquela professora que trabalha e quer que os miúdos tenham aproveitamento e que se esforça para ele ter. E eu tenho muito bom e a Sílvia tem bom. Não porque ele não lhe quisesse dar um muito bom, porque se atingiu-se o limite. O limite. Mas eu sou o bacana, que sou amigo do diretor e que vamos beber o café junto e até jogamos golfe. Eu não sei como é que se joga golfe, mas aquilo acho que é giro. Também não faço a mínima ideia. E eu tenho 20 e a Sílvia fartou-se de trabalhar. E tem bom. Não é? E esta coisa do bom e muito bom contribui para a progressão da carreira. E a Sílvia, este ano até papou. Mas para o ano acontece a mesma coisa. E a Sílvia o que é que pensa para o ano seguinte? Eu trabalhar, se aquele tipo nunca chega a horas, vai beber o café assim, tem muito bom. E eu que me farto de trabalhar, tenho bom, para que é que eu trabalho? Mas quem paga são os alunos. Não acha que está bons e maus profissionais ainda do lado? Eu acho que há professores que deviam realmente ser... Há professores que não deviam ser professores. Mas voltamos à mesma cena. É a responsabilidade do Ministério da Educação e, essencialmente, responsabilidade dos professores. Mas pode haver uma má avaliação... Há más avaliação. Quando o professor não é correto ou não é profissional. Mas não há. Como é que se explica? Eu não tenho conhecimento de más avaliações. Eu lembro-me de um caso, aí há tempos foi, e nós, a Fairlab, esteve diretamente envolvida nesta situação. Foi nomeado para presidente de uma CAP um professor pedófilo. Toda a gente, tirando os professores mais novos, daquela escola sabiam que o senhor tinha estado preso, tinha sido acusado, tinha sido julgado, tinha sido condenado por pedofilia. Se não fossem os pais, o senhor hoje era o presidente da CAP daquela escola. Os professores, sabendo, não ouvi dizer nenhum, antes de nós, que o senhor era pedófilo e que tinha sido condenado por pedofilia. Não estava no currículo do senhor. Todos sabiam, porque eles estavam lá com ele. Se não foi no currículo, ninguém leu. Isto é importantíssimo que se diga. Nós, enquanto pais, enquanto Federação Regional das Associações de Pais, e penso que as associações de pais, no seu geral, e as confederações, defendem os professores como eles próprios não se defendem. Nós entendemos que o professor é um exemplo a seguir, que tem que ser respeitado, que está ali para transmitir conhecimento para o futuro dos nossos filhos, que é talvez a pessoa mais importante na vida dos nossos filhos. E nós somos pais, mas nós não conseguimos transmitir os conhecimentos que um professor transmite. Portanto, nós somos os maiores defensores dos professores e não aceitamos que, de alguma forma, a imagem dos professores seja denegrida, que sejam insultados e que sejam maltratados. Porque achamos e temos a certeza que eles são fundamentais para o futuro dos nossos filhos. Agora, não podemos aceitar é que os professores não façam o papel deles. Porque o professor é um exemplo a seguir. E deve ser a autoridade dentro da sala. E é a autoridade. Não deve ser, é a autoridade dentro da sala. E é um exemplo a seguir. Agora, se os professores não mostram que esse exemplo é mesmo para seguir, se os professores
são uma corporação que se defendem com unhas e dentes, independentemente do professor que está a ser acusado, ter todos os motivos e mais alguns para ser acusado. Se o professor é um incompetente e se os colegas dele não o dizem diretamente que ele é um incompetente e que ele não tem condições para desempenhar a função de professor, quando os professores não fazem isso, é muito difícil nós, pais, está-los a defender. Sim, não é? Exatamente. Portanto, eles são os principais responsáveis. Mesmo quando os nossos filhos se queixam, nunca são, a maior parte das vezes não são levados a sério, porque depois o professor, enquanto adulto, tem como se defender das suas faltas. Tem, mas nós, enquanto pais, se por um lado não devemos nunca fazer com que o professor seja desrespeitado, temos que exigir da parte do professor a responsabilidade do desempenhar as suas funções em condições. E não nos podemos demitir dessa função. Obviamente que nós, enquanto pais, se for preciso darmos um cascudo aos nossos filhos porque ele se portou mal e desrespeitou o professor, temos que o fazer. Exatamente. Que uma das coisas que me diziam hoje também nessa conversa, por acaso calhou depois bem. Podem-nos cair os psicólogos e etc. Assim. Desde que apareceu um psicólogo lá na Turquia, foi preciso vir da Turquia ao psicólogo dizer que afinal uma palmada não tinha nada de antipedagógico, nem traumatizava. Não criava lesões. Quer dizer, eu se calhar era um traumatizado hoje em dia, porque a minha mãe nunca tinha problemas em me dar mais uma. Aliás, em caso de dúvida eu levava. E havia sempre aquele dito que era poucas são as que caem no chão. Não podem cair nenhumas no chão. Mais vale uma a mais do que uma a menos. A minha mãe tinha esta coisa. E eu nunca faltei a respeito. E o corte do financiamento às universidades? O corte do financiamento às universidades? Ou não financiamento? A redução. A redução. É mais simpático. A redução. Eu numa carta aberta que fiz ao Sr. Ministro da Educação, volto a frisar, educação é responder às cartas que nos enviam, aos ofícios que nos enviam. Logo aqui o Ministério da Educação está a dar um mau exemplo do que é a educação ao não responder. Porque o Sr. Ministro penso que entende que os pais não merecem resposta da parte do Ministério da Educação. Felizmente, no Ministério da Educação ainda há pessoas que respondem. Ou talvez ainda não tenha vindo de férias. Deve ter vindo, ou então entrou de férias mais tarde, porque durante o mês de agosto aquilo foi um saído de medidas que até fiquei assustado. Mas pronto, o corte, tal como eu dizia nessa carta aberta ao Sr. Ministro, que até hoje ainda não mereceu resposta, obviamente. Talvez porque eu tenha razão e ele não tem forma de responder. Nós parece que estamos a voltar ao antes do 25 de abril de 1964, em que apenas os ricos e os poderosos tinham direito a um ensino de qualidade. O 25 de abril de 74 vem-nos trazer a oportunidade de todos termos direito a esse ensino, dependendo depois de nós, obviamente, conseguirmos lá chegar ou não. Com a redução do financiamento às universidades, obviamente que o que vai fazer, se hoje estamos a falar numa propina da volta anual, da volta de 1.100 euros, mais coisa, menos coisa, dependendo de universidade para universidade, com a redução dos financiamentos, quanto é que cada aluno que quer vir a ser doutor vai ter que pagar para ser. E se tivermos em consideração que cada vez as famílias recebem menos dinheiro, quem é que vai para o ensino superior? Vão ser os que eram antigamente, que eram os meninos de sangue azul e por aí fora. Quer dizer, qualquer dia vamos ter apenas doutores de sangue azul. E o resto do povo, do povinho, limita-se ao 12º ano. Também não faz, não é? Porque estranhamente ou não... Mas acho que nós depois aí vamos ter os doutores e os profissionais. Mas hoje temos os doutores. Aliás, temos uma série de doutores que afinal não eram. Os doutores não profissionais e os profissionais. Repara, Silvia, se já antes nós tínhamos doutores que não eram, e só depois, quando eram ministros importantíssimos, ou seja, o segundo ministro de um governo, é que nós percebemos que afinal o senhor que era doutor não era doutor.
Bem, mas já tínhamos tido o exemplo do senhor primeiro-ministro anterior a este, que nunca percebemos muito bem se era, se não era. Aquela história de tirar o curso em agosto, a um domingo. Pronto, isto sempre ficou assim um bocado no ar. Foi uma incógnita. Portanto, se antigamente, se durante este tempo em que a escola era aberta a todos, em que qualquer um podia ir para a faculdade, só não ia quem não queria, já acontecia isto. O que é que vai acontecer quando só forem para a faculdade? Aqueles que têm dinheiro para ir, né? Nem precisam de fazer exames. E depois temos os doutores que nós sabemos. Temos aqueles doutores que levaram o nosso país ao estado em que ele se encontra. E o que é engraçado nisto tudo é que todos aqueles que passaram por sucessivos governos até hoje, a culpa não é de nenhum deles. Morre sempre sozinha. A culpa é sempre nossa. Se calhar não é, mas nós é que pagamos sempre, não é? E pagamos, neste caso, a educação. E nós estamos aqui para falar de educação, porque se estivéssemos aqui para falar de saúde, a coisa era outro pano mantia-se para novamente. Porque isto é engraçado. Epá, a mim, reduzem-me o ordenado, reduzem-me a pensão de reforma, reduzem-me isto, reduzem-me aquilo, reduzem-me aquilo outro. Agora falaram com os pensionistas e reformados, mas depois já não falaram, não é? Que vai ser reduzido novamente em 10%. Mas, estranhamente ou não, é para todas as pessoas, menos para eles. Os senhores deputados continuam a não ver reduzido as pensões de reforma. Alguns têm N pensões por 2 mandatos. Na Assembleia da República, 2 mandatos são 8 anos. Não venham dizer que é mentira, porque foi antes de alterarem para 3. 3 mandatos são 12 anos. E uma pessoa que seja deputada durante 12 anos tem uma pensão de 3.000 e não sei quantos euros. Vocês estão a brincar connosco. Mas foram eles e os juízes. Isso é compensador do cansaço mental ao longo do trabalho dos mandatos? Não. Por exemplo, os juízes também são aqueles em que não se toca na reforma. Se eu percebo que um juiz, enquanto efetivo, na efetividade de serviço, tem que ter um ordenado tal que esse ordenado não permita que a tentação seja grande, e foi por isso que o ordenado dos juízes foi aumentando ao longo dos tempos, para não haver a possibilidade de serem corruptíveis. Se eu percebo isso, enquanto eles estão na efetividade de serviço, eu já não percebo depois de passarem à reforma. Não consigo entender porque é que continuam a ganhar o mesmo. Porque dizem que é o cálculo da pensão. Mas mais grave, para além disso, não percebo porque é que eles não levam os 10%, não é? Lá na pensãozita de reforma. Se alguém me conseguir explicar, alguém que toma decisões neste governo, me conseguir explicar porque é que isto acontece, e se me conseguirem explicar, por exemplo, porque é que os deputados recebem 25 euros por dia para ir para o Parlamento, se me conseguirem explicar estas coisas... Nós vamos ficar a aguardar a resposta antes de chegar. Era giro nós percebermos, porque até pode ter uma explicação lógica. Coitados, um deputado ganha pouco dinheiro, 3.800 e qualquer coisa é pouco. Portanto, precisa de mais dinheirinho para ir ali da porta do Parlamento para o Parlamento. Pronto. E depois ainda me lembro daqueles que têm casa em Lisboa, não é? Mas têm a residência no Porto e recebem um subsídio de deslocação. Mas moram aqui na casa que eles têm em Lisboa, não é? Estamos a falar de pessoas que nos governam. Nós não estamos a falar de outra pessoa qualquer. Estamos a falar de pessoas que foram eleitas e escolhidas para serviço público em defesa da nação. E que se habituam de todas as formas e feitios àquilo que se conseguem habituar. E quem paga, neste caso concreto, estamos a falar de educação, quem paga é a escola, quem paga são os nossos filhos, que têm que ver o número de profissionais que são dedicados a eles a serem reduzidos. E se falarmos nos jardins de infância é a mesma coisa. Um auxiliar para 2 salas não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe na cabeça de ninguém. Como irá estar a FERLAP este ano letivo? No acompanhamento aos pais e às associações de pais, não?
obviamente vai estar alerta, vai estar atenta, A Fairlap vai ter as portas abertas. completamente abertas, não pode ser todos os dias, porque nós trabalhamos, obviamente, mas às quintas-feiras. Penso que este ano ainda vai continuar a ser às quintas-feiras à noite, às 21h30, pelo menos das 21h30 às 22h30. Todas as quintas-feiras estamos na Fairlap à disposição de quem nos queira visitar. Temos lá um cafezinho, 50 cêntimos, é mais barato do que em qualquer café à volta, e podem beber um cafezinho connosco. Há um mail, há um telefone, que as Há um associações mail. de pais que são sócios da Fairlap podem Pois, ceder porque aos, essa- podem ceder aos pais. Essa parte é outra parte engraçada, que é serem sócios e o aceder. A Fairlap está disponível para toda a gente. Obviamente que necessitamos, é fundamental que assim seja, que as associações de pais sejam associadas da Fairlap. Embora nós nunca fechemos a porta a ninguém, estejamos sempre disponíveis para tentar ajudar naquilo que vos for necessário, mas precisamos das cotas, Do pouco obviamente. que eu já assisti, em referente ao presidente da Fairlap, qualquer pai que lhe comunique telefonicamente é atendido e é informado dentro daquilo que eu sei, das obviamente. possibilidades. Portanto, não pergunta logo, é de uma associação de Ou pais, se- é associado, sim. não pergunta. Ou se paga a cota. ou não. Exatamente. A primeira coisa é... Acontece muitas vezes nós respondermos a associações de pais que são associadas, mas não pagam a cota, e algumas não são. E depois de terem o problema resolvido, esquecem-se rapidamente que foram ajudados e que a Fairlap, para existir, neste momento a Fairlap não tem qualquer financiamento público. Estamos a viver das cotas e de algum dinheiro que tínhamos anteriormente, e não podemos fazer outro tipo de atividades, porque era giro fazer um encontro de associações de pais, era giro desenvolver uma série de atividades, mas nós, se formos fazer isto, ficamos sem dinheiro para pagar a renda, a água e a luz, que temos que pagar todos os meses, obviamente. Portanto, nós só conseguimos subsistir e só podemos apoiar se as associações de pais pagarem as suas cotas. Nós sabemos que 25 euros é muito dinheiro. Para algumas associações, para outras é nada. Sabemos de algumas associações que têm outro tipo de atividades, como ATLs e outras coisas assim do género, e que conseguem ter dinheiro. Para outras, que têm 5 ou Algumas 6 são sócios... mais dinâmicas, outras são menos, umas são mais ativas, outras são menos. Mas pronto, é difícil, mas para nós é fundamental que isso aconteça, porque se não acontecer, a Fairlap vai fechar as portas. E quando se acabar este dinheiro que nós conseguimos ir gerindo, vamos ter que entregar a chave, porque não vamos ter dinheiro para pagar a renda. Sabemos que isso, para quem nos governa e para outras pessoas, inclusive é do movimento associativo de pais, era ótimo, era espetacular a Fairlap desaparecer. Porque deixa de haver quem chateie e quem atira as coisas para o ar. Mas até lá ainda falta um tempo para a Fairlap fechar as portas. Portanto, nós vamos continuar a chatear durante muito tempo. Esperamos conseguir arranjar a forma de angariar dinheiro, mesmo que as associações não paguem. Trabalhamos nisso todos os dias, mas não é fácil, obviamente. Portanto, se nos está a ouvir, se nos quer ajudar e se tem possibilidade de patrocinar a Fairlap, fale connosco, que nós teremos todo o gosto. Obviamente, fazemos uma coisa que pensamos que é fundamental. Se calhar, se nós não tivéssemos este cuidado, era mais fácil arranjar patrocínios e financiamentos. Quem nos patrocina e quem nos financia, obviamente, tem que ser pessoas de bem, não, porque se não forem assim que nós soubermos, deixa de haver qualquer tipo de protocolo, ou de acordo, ou de financiamento, porque não aceitamos uma coisa dessas. Nós temos que ter este cuidado enquanto Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais. Mesmo com a necessidade de dinheiro como de pão para a boca, não podemos aceitar qualquer tipo de patrocínio que não esteja de acordo com as regras de honestidade, pelo menos. Como é que vê o associativismo em Portugal?
As associações são... Algumas são bastante ativas, dinâmicas, quase que são imaginativas, são autossuficientes, outras nem por isso. O associativismo faz-me lembrar o voto. Eu não vou votar, mas a culpa é sua, porque votou nos gajos. Exatamente. Está a ver? Portanto, e o associativismo é a mesma coisa. É muito giro. E falando em qualquer tipo de associativismo, é muito giro ir a algum lado quando há lá umas bifanas e isto no associativismo parental também acontece, nas festas de final do ano e tal, fazemos as arraiais, umas bifanas, umas bebidas e tal, a preços económicos, 20 cêntimos, 30, 50, não é? Caracóis, sardinha, né? Já começa a haver. É tudo muito fixe, muito porreiro. Mas quando, no resto do ano, quando é necessário haver pessoas para dirigirem, pessoas para tratarem disto, para tratarem daquilo, não se vê ninguém. E eu acho isto tanto mais estranho. Se num clube de futebol isto acontecer, desculpem-me o pessoal dos clubes de futebol, eu até percebo. Agora, quando estamos a falar de associações de pais, em que a coisa mais importante que existe para um pai, pelo menos para mim, são os meus filhos. Se eu não me envolvo diretamente nisto, há qualquer coisa aqui que não cabe na cabeça de ninguém. Quer dizer, o desinteresse é total. E a descredibilidade? Depois existe isto. Se os pais das associações... Depois os pais também não acreditam no associativismo, nas associações de pais. Os pais, quando precisam, acreditam. Mas os dirigentes associativos passam muitas vezes, porque os pais não participam ativamente, obviamente. E se há associações de pais que conseguem ter assembleias gerais enormes, há outras que às vezes são praticamente os corpos sociais a estarem presentes nas assembleias gerais. Os dirigentes associativos acabam por passar muitas vezes, e se não tiverem pedalada para conseguirem ultrapassar esta situação, pela situação de serem acusados de não representarem ninguém. E isto, nas negociações com quem decide, é sempre muito complicado. Quando quem decide tem esta faca na mão, consegue apontar e que diz que mas vocês não representam ninguém. Depois acabam por perceber que representam, mas é sempre da forma mais complicada. É quando se fecham escolas, quando os alunos não vão, quando os pais batem à porta da escola. Quem decide acaba por perceber nessas alturas. Mas aí já é tarde. E era importante, penso que é importante, e se estiverem em casa e se não for sócio de uma associação de pais, vá lá. Até porque as cotas para os sócios, estamos a falar... nas minhas anteriores associações, penso que nesta também, e há situações em que é ainda mais barato. Estamos a falar de €1 por mês. Uma coisa que é €1 por mês são 2 cafés e ainda sobra dinheiro, não é? €1 por mês para ser sócio de uma associação de pais e dar a força que as associações de pais necessitam. Algumas não chega a ser €1 por mês, sim, eu pagam sei, 5 euros por ano. 5 euros por ano, 6 euros por ano, estamos a falar de coisas deste género que não chega sequer para pagar o papel. Depois os pais dizem, mas vocês não fazem chegar a informação. Então, 5 euros por mês dá para comprar uma resma, 5 euros por ano dá para comprar uma resma de papel. E o restante é suportado pelos próprios pais que estão na associação de pais. Depois, de uma forma ou outra, e muitas das vezes eu admiro-me como é que ainda conseguem fazer sair a informação. Porque acabam por ser uns carolos. Quer dizer, pronto, se forem como o Presidente da Fairlap, usam o telefone dele, que aproveito para informar, aquele número para onde vocês ligam, sou eu que eu pago, porque a Fairlap não tem dinheiro para pagar o telefone do Presidente da Fairlap. Não é? Portanto, aquilo é pago no meu bolso. Eu, todas as viagens que faço aqui em Lisboa para ir aqui ou ali, é do meu gasóleo, porque a Fairlap não tem dinheiro para pagar o gasóleo, nem o passe, nem... não é? Portanto, acaba... E a grande maioria dos dirigentes associativos, do movimento associativo de pais, é assim que fazem. É os telefones deles, é os carros deles, são as horas deles, as noites deles, os jantares pagos à conta deles. E as coisas são assim.
Quando era muito mais fácil se cada um de nós desse €1 por mês. Contribuísse. Que não dava na mesma, porque às vezes a gente pensa, não dou porque o gajo vai comprar um carro novo, não é? Ninguém no movimento associativo de pais, pelo menos a nível das associações de pais, da FER lá para cima não sei, mas pelo menos a nível dos dirigentes associativos cá da plebe, vai ficar rico nem comprar um carro novo com o dinheiro que ganha no movimento associativo de pais, porque é completamente impossível. Portanto, não tenha medo de dar €1 por mês para a associação de pais da sua escola, porque de certeza que vai ter uma escola melhor. O seu filho, faça isso. E vai contribuir para uma boa causa. Surgiu agora um movimento, um movimento no Facebook, até foi para os bombeiros, e houve um comentário. O comentário não foi no Facebook, o comentário foi pessoal, em que a obrigação era do governo, a obrigação é do governo, mas a obrigação de mudarmos as coisas também é nossa. Mas isso aí desse movimento do Facebook e de ir dar lá €1 aos bombeiros. Eu não critico quem lá foi dar €1. Eu digo, é assim, como dizia um amigo meu, agora, não, você quer ajudar os bombeiros, torne-se sócio dos bombeiros. Porque é muito fácil eu dizer, coitadinhos, eu lamento, e é admissível que tenha morrido a quantidade de bombeiros que morreram este ano no combate aos incêndios. Eu até tenho dificuldade a falar disto, porque depois vemos o que acontece àqueles que têm uns focos. O que acontece é o mesmo que acontece aos governantes que têm feito porcaria até hoje. Não acontece nada. Zero. E o que é certo é que morreram meia dúzia de bombeiros a defender aquilo que é de todos nós. Agora, vamos aqui dar €1 para os bombeiros hoje. E depois esquecemos que durante o resto do ano eles existem. É porque é giro, vamos dar €1 aos bombeiros. É giro. Eu ando sempre no Facebook, e acho piada. Acho piada a quantidade de pessoas que metem coisas sobre os bombeiros. E depois eu pergunto, mas és sócio dos bombeiros? Não. Mas a questão era que a mudança começa em cada um de nós. Nós unidos podemos fazer a mudança e não estar à espera que seja o governo a mudar, até que o governo, quando muda para estragar. Então o melhor é sermos nós a criar a mudança. Só para dizer uma coisa, acabaram de me corrigir, e é por isto que a Regi tem destas coisas boas, é que não foram meia dúzia. Infelizmente já vai em 8 bombeiros que perderam a vida no combate aos incêndios. E isto é vergonhoso. E é tão mais vergonhoso quando aqueles que ateiam incêndios não lhes acontece nada. Que por acaso alguns deles até podem ir para casa em prisão domiciliária. E são 8 vidas, alguns ainda na flor da idade. São 8 vidas, alguns na flor da idade. E é lamentável que isto aconteça. Nós sabemos que num combate a um incêndio pode acontecer, não é? Existem riscos e pode acontecer, mas é uma quantidade enorme. É uma quantidade enorme. E se não podemos voltar a dar a vida aos bombeiros que a perderam no combate aos incêndios, pelo menos dignifiquemos a memória deles e castiguemos aqueles que incendeiam isto. Este fim de semana de Sintra e um fogo que ocorreu ali na Crel, junto à saída de Belas, ao fim do dia, que já nem havia calor nem nada, de noite, aquele não podia ser o sol a criar aquele incêndio. E isto pode parecer que não tem nada a ver com a educação, mas tem tudo. E para evitar situações destas e para tornar as pessoas, aqueles que irão ser o futuro deste país, mais responsáveis e com maior sentido de cidadania, é necessário uma educação de qualidade. E é necessário que os professores façam o papel deles e que transmitam ideais e ideias de dignidade, de responsabilidade, de honra,
que só é possível, porque às vezes as pessoas dizem, quando eu falo nisto, dizem, mas isso é responsabilidade dos pais. É verdade. Agora, a grande questão que eu coloco sempre e depois fico sem resposta é esta. E quanto ao sentido? Não, mas bem, a grande questão que eu fico sempre sem resposta é esta. E eu digo, sim senhor, é responsabilidade dos pais. Agora, quando os pais não têm essa responsabilidade, quando os pais estão a marimbar para os filhos, quando estão completamente a marimbar. O senhor Ministro da Educação é professor, mas obviamente não é professor do ensino secundário e do ensino básico. Se não percebia que a realidade é diferente e que existe N pais que estão a marimbar completamente depois. Alguns até fazem filhos em quantidades industriais para receberem aqueles subsídios todos e viverem sentados no café a fumar o seu cigarrinho e a beber o seu café, não é? E depois existem os outros pais, coitados, que têm que ter 2 e 3 empregos para conseguirem sustentar os filhos. E esses pais realmente preocupam, porque mesmo que eles queiram, eles não têm tempo para conseguirem acompanhar os filhos. Preocupam-se, só que não, exatamente não, o tempo Portanto, não o papel chega. da escola é fundamental na formação dos homens e das mulheres de amanhã. É fundamental. A escola não serve apenas para transmitir conhecimento matemático e da língua portuguesa. Falar em língua portuguesa, que já ninguém percebe se a língua é portuguesa, se é outra língua qualquer. Quer dizer, é mais uma confusão que anda por aí que também ninguém percebe nada disto. Se é assim ou se é assado. Portanto, mais uma vez, o Ministro da Educação devia tomar uma posição. Agora temos um português de moda. Um português de moda. Temos primavera, verão. Temos um português que ninguém entende muito bem o que é Ia isto. perguntar por a questão referente à educação e quanto à autoridade. Havendo educação, há respeito à autoridade. Supostamente há. Se se perde educação e se perde a autoridade, É que se não É o houver caos. educação, se não houver educação, não há o sentido de obedecer e não é o sentido da autoridade. de autoridade. Eu, se não souber o que é a autoridade, não a posso respeitar. Partimos logo daqui. Eu só posso respeitar ou desrespeitar alguma coisa se eu souber que existe. Porque não há só redução de pessoal, há redução também de valores. A redução da autoridade dos pais é reduzida, a autoridade dos professores é reduzida, a autoridade dos polícias... Mas isso é reduzida. responsabilidade de cada um deles. Eu tenho que me fazer respeitar. Se eu não exigir que me respeite, ninguém me respeita. Mesmo que digam, mesmo que toda a gente diga, menos eu, que eu tenho que ser respeitado. Se eu não exigir que me respeitem, ninguém me respeita. E isto aplica-se aos pais. Os pais têm que perceber. O seu papel de Eu pai. não sei se vou levar porrada por causa disso. Vai alguém, uma série de pessoas entendidas na matéria, dizer que eu não tenho nenhuma formação em nenhuma área que me permita dizer que tamanho parvoíce que é esta. Em casa. Eu dou sempre o exemplo da minha casa, não é? Que é para ninguém dizer. A minha casa não é uma democracia. A minha casa, eu sou o pai. O pai é o sinónimo da autoridade máxima naquela casa. Toda a gente pode opinar. Deste lado, tiro de fora a minha mulher, que ela é a outra autoridade dentro da minha casa. Nós temos 2 filhos, somos 2 pais. As autoridades dentro de casa são os pais. Os filhos podem opinar, dar as suas opiniões, argumentar, discutir. A decisão é do pai ou da mãe. Do pai e da mãe. Não é? Eu, quando digo pai, é o pai e a mãe, que é para não... Mas aqui, como sou eu o pai, digo o pai. A decisão é sempre do pai. E quando o pai diz não, é não. Não é o filho dizer sim, 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 até o pai se cansar e dizer, ok, sim. Não. Os pais têm que ter a capacidade de dizer não. Tentam vencer-nos pelo cansaço. Tentam, mas o pai tem que ter a capacidade de dizer não. Dizer não. E não é mau pai por dizer não ao filho. Se calhar é o melhor pai do mundo. Não é? Se calhar é o melhor pai do mundo quando diz não ao filho.
Porque hoje um dos problemas que se coloca é que os filhos, felizmente a grande maioria dos filhos, têm tudo sem saber o que custa. Porque os pais, durante este tempo, se calhar as coisas agora vão começar a ficar complicadas, não é? E não sei como é que esses filhos vão passar por esta fase. Que é, os pais sempre lhe deram tudo sem eles terem que fazer nada para ter. Como as coisas estão neste momento, cada vez mais os pais têm mais dificuldade em darem aos filhos aquilo que eles querem sem fazerem nada em troca. E os filhos que estão habituados a terem tudo, se os pais têm o azar, e isto está a acontecer a uma velocidade incrível, se os pais têm a infelicidade de ficarem sem dinheirinho para pagar a renda, quanto mais para darem o que os filhos precisam, em que situação é que estes miúdos se vão encontrar? E depois nós às vezes falamos do aumento da violência ou da indisciplina. Se pensarmos nesta situação em que um miúdo estava habituado a ter tudo e de repente fica sem nada, esse miúdo vai andar sempre numa pilha que é uma coisa incrível. E, obviamente, à mínima oportunidade, aquilo estoura, não é? O que quer dizer, lá voltamos, isto leva-me novamente ao que devia ser, que era a diminuição do número de alunos futuro. Para os professores poderem dar um acompanhamento maior no ensino e no acompanhamento a nível pessoal mesmo, porque os professores acabam por fazer isto. No acompanhamento que fazem aos alunos na detecção, por exemplo, deste tipo de problemas. Porque depois... mas para isso há os psicólogos. Era porreiro se houvesse. Agora, estamos a falar, na melhor das hipóteses, num psicólogo por agrupamento. Agora, com um aumento das escolas por agrupamento, não é? Porque antigamente havia um psicólogo para a secundária e havia um psicólogo para o agrupamento. Não é? Agora, aquilo é tudo um agrupamento. Estou cá em crer que passa a haver só um psicólogo. Mas, quer dizer, um psicólogo para 600 alunos fazendo assim uma média por baixo... 8 horas por dia. Aquilo, esse homem consegue dar um acompanhamento enorme e perceber o que se passa. E, obviamente, que também nos leva à diminuição dos operacionais, dos assistentes operacionais. Que é, se houver, quando eu falei nisto nos animadores de recreio, toda a gente disse que era maluco e se queria pôr palhaços no recreio da escola. Eu não quero pôr palhaços no recreio da escola, eu quero pôr adultos no recreio para acompanharem o recreio. Com a diminuição, se já não havia assistentes operacionais no recreio, agora muito menos. Mas existem profissionais que, além disso, existem essa opção da pessoa se formar em outras áreas, que é os educadores sociais, assistentes sociais, animadores socioculturais. Essas profissões as pessoas têm que trabalhar para o qual se formaram. Se existem esses profissionais, há que lhes dar a oportunidade de estarem mas o Ministério está a cortar, o Ministério está a cortar, não é? O Ministério agora, há alguém lá no Governo, depois dizem que é a Troika, mas eu vou vendo as notícias e nós cortamos mais do que a Troika manda cortar. Isto são as notícias. Provavelmente os jornalistas é tudo uma camada de pessoal que inventa aí umas notícias, não é? Mas segundo eu vou lendo nos jornais, nós acabamos por cortar mais do que aquilo que mandam cortar. Ainda ninguém no Governo percebeu que tantos cortes vão levar ao colapso disto. Que é assim, se não há dinheiro, não se pode comprar. Se não se compra, não se produz. Se não se produz, não se vende. Se não se vende, não há dinheiro. Vai ser um ciclo vicioso. Quer dizer que nós, qualquer dia... mas eu sou um nabo, eu não sou matemático, não sou economista, não sou nada disto. Mas também aconselharam-nos a sair, a deixar o nosso país? Sim, mas eu aconselhava primeiro, quem aconselhou isso a emigrar e levar uma série deles com ele, porque sinceramente há alguns países que já decidiram castigar as pessoas que têm levado à ruína dos países. Nós aqui, em vez de os castigarmos, damos-lhe prateleiras douradas. E cada vez que lemos os jornais, vemos cada vez mais que
as pessoas não estão para servir o país, estão para se servirem a eles, e isto para mim, enquanto cidadão português, que me orgulho muito de ser e que me recuso a sair daqui determinantemente, este é o meu país e pronto, eu sou alentejano, é complicado, qualquer dia mandam-me para o Alentejo, porque dizem que aquilo tem lá na fronteira. Mas eu, enquanto português, tenho muito orgulho em ser português. Isto é um país com quase 1000 anos de história e é o país mais antigo da Europa, com as fronteiras mais ou menos traçadas. E às vezes é engraçado eu orgulho muito. Os imigrantes, estrangeiros, saberem de locais turísticos melhor do que nós e conhecê-los. Porque as pessoas, quando têm dinheiro, acham que é fino ir para o estrangeiro. E eu, antes de ir para o estrangeiro, quero conhecer o meu país. Felizmente, conheço praticamente do norte a sul. Não conheço tudo, né? Mas, devido à minha profissão, também levou-me a visitar o meu país. E há sítios em Portugal que são qualquer coisa do outro mundo. São excelentes. Mas têm que visitar antes de irem para o estrangeiro. E Portugal não é só Algarve. Portugal é um país tão pequenino e temos de tudo aqui. Nós temos um interior turístico já muito apelativo. Mas eu estava a falar do meu orgulho de ser português. E de chorar cada vez que ouço o hino e vejo a bandeira levantar-se. E não é necessário nós ganharmos medalhas e prémios. Basta tocar e não quer sair daqui. Eu acho que nós, portugueses, temos que exatamente fazer o contrário daquilo que disse o Sr. Ministro. Temos que ficar cá, temos que investir cá, temos que lutar para que isto seja melhor e temos que responsabilizar quem dá o desbarato o dinheiro dos nossos impostos, porque não é tão pouco como isto. E alguém tem que ser responsabilizado Como é que vai estar a Ferlap? A Ferlap, há uma coisa que a Ferlap não vai... Ainda está no mesmo sítio? A Ferlap ainda está no mesmo sítio e há uma coisa que não faz, que é hastear a bandeira de pernas para o ar. A bandeira nacional não é para ser hasteada de pernas para o ar. Isto foi um exemplo que aconteceu aqui há bem pouco tempo em Portugal e que noutro país qualquer tinha sido muito complicado. Aqui nada se passa, está tudo bem. Porque hastear a bandeira de pernas para o ar é sinal de rendição. E nós não nos podemos render nunca. Temos que ter força, ter uma coisa que se chama dignidade, ter orgulho de ser portugueses e defender este país com unhas e dentes e não deixar que ele se afunde. E neste caso concreto temos que defender uma coisa que é fundamental para o futuro deste país, que é a educação. E a educação não pode ser um negócio e não se pode pensar que a educação dá prejuízo. E não podemos cortar nunca na educação, porque no dia que cortarmos, em que deixarmos de investir na educação, deixamos de ter futuro. É importante que se saiba isto. Eu penso que todas as pessoas sabem isto. Mas temos que alertar para isto. Há alguns que estão-se a marimbar porque já têm educação e têm dinheiro para educar os filhos dele. Portanto, não precisam da escola pública para nada. Mas a grande maioria do povo português precisa da escola pública para educar os seus filhos. E quando eu digo educar, e não é por acaso que o Ministério se chama Ministério da Educação e não se chama Ministério do Ensino, quando eu digo educar é realmente formar os miúdos para o futuro. Essa responsabilidade não pode ficar a cargo das famílias que, pelos mais variados motivos, poderão não ter condições para o fazer. Portanto, tem que ser a escola
a fornecer essa educação. Por falar em credibilidade, a Fairlab tem já 25... Vai fazer 26 anos. 26 anos? Não, já fez 26 anos no dia 6 de junho. Julho. 26 anos a acompanhar 26 anos as associações de pais. A acompanhar as associações de pais. Temos, espero, pode haver pessoas que acham que não temos credibilidade. Mas tem. Eu não tenho nenhum Ferrari. Eu não podia dizer Ferrari. Não tenho nenhum carro de luxo. Portanto, se a Fairlab não fosse credível, eu provavelmente, em vez de ter ali o meu Peugeotzito, também não podia dizer Peugeot, tinha outro carro assim mais luxuoso para andar. Voltando à minha pergunta, como vai estar a Fairlab este ano letivo? O que Fairlab, vão contar os pais e as Os pais podem contar com a Fairlab, dentro daquilo que lhes for possível, obviamente. Temos dado alguns apoios, conhecemos algumas pessoas que... Houve aí quem precisasse de advogados e nós não recorremos ao advogado da Confab, porque a Fairlab, a vez que recorreu, embora o advogado fosse de borla, as despesas foi qualquer coisa que não tem explicação. Portanto, nessa altura deixámos de contar com o advogado. Com o apoio jurídico. Portanto, o apoio jurídico neste momento é feito. Não podemos contratar ninguém porque não temos dinheiro para o fazer, obviamente. Mas vamos estabelecendo alguns contactos com advogados que normalmente estão dentro da área. Um deles já esteve aqui no programa. Normalmente são pais. Estão dentro da área, associados, que se não estiverem dentro da matéria, normalmente conhecem alguém que esteja e que podem sempre aconselhar. Embora, obviamente, quando se vai para o tribunal é sempre uma despesa assustadora, que é difícil alguém ir. Portanto, podemos sempre ir pedir ao Ministério Público um advogado a preço zero, porque nós não temos capacidade financeira para processar ninguém, portanto temos que pedir um advogado ao Ministério Público. Há sempre essa possibilidade, não é? Mas todas as outras matérias incluindo esta também, que nós possamos ajudar. Obviamente, a Fairlab está sempre de portas abertas, se não forem as portas físicas, a do e-mail, a do telefone, o site está sempre disponível para tentar ajudar quem precisa de nós, obviamente. É para isso que nós existimos, não existimos para... Eu penso que às vezes o Ministério... E o Nós e a Escola também. Eu penso que o Ministério da Educação pensa que a Fairlab foi criada para chatear a cabeça dos ministros. Mas não foi, porque vocês não são tão importantes como isso. Quem é importante para nós são os nossos filhos. Convençam-se disso. E nós, enquanto pais, vamos lutar pelo melhor para os nossos filhos de toda a maneira efetiva. E é para isso que a Fairlab existe. E para dar voz aos pais, não é só a Fairlab, existe também a TVL. Existe também a TVL, que disponibiliza este espaço, permite que esta camada de malucos venha aqui que já há 3 anos. Existe já há 3 anos. E tal, fez no dia 4 de maio. E que dá voz aos pais, às associações de pais. Dá voz aos pais. Bem, e tudo o que esteja envolvido na educação. Mas isto só realmente uma camada de malucos. Somos nós malucos da Fairlab que resolvemos avançar com isto e com outras coisas. É malucos os tipos da TVL que aceitaram que nós façamos este programa. E são malucos aqueles que estão lá em casa a ouvir-nos há 3 anos e que continuam a ouvir-nos e que se eles não nos ouvissem não fazia qualquer sentido nós estarmos aqui. Hoje temos um pedido de desculpas aos pais que estejam neste momento a participar no programa E eu esqueci-me completamente. Que houve... É verdade. Isto, se enviaram através do Facebook do Nós e a Escola comentários e participações, eu esqueci-me no início completamente. Houve aqui um problema técnico e são coisas do início da nova época e
nós vimos todos de férias, houve aqui um problema técnico, não permitiu que eu... Quem nos viu que eu não estava aqui o PC, deve ter adivinhado que hoje não era dia de PC. E o problema técnico foi que eu esqueci-me completamente de trazer o PC onde tinha as coisas organizadas e podia falar convosco aqui em direto, mas como repararam, o PC não veio. E vocês tiveram a enviar comentários, eu não os consegui colocar online, obviamente, e por isso é que... Mas serão respondidos. Serão, com toda a certeza, respondidos, e se forem pertinentes, são colocados aqui no próximo programa, um programa que vai ser interessantíssimo. Mas a Sílvia é que sabe desse programa. Vai ser mais jovem. Vai ser um programa mais jovem. Pelo menos não vai ter 2 cotas. Não vai ter 2 cotas? Não, vai ter 2 cotas. Vamos catar. Vamos estar cá, se não era só um programa de jovens. Vai ser um programa na continuação de outro programa que tivemos aqui. E que tem a ver com uma coisa que também tem a ver com a educação e que nós pensamos que é fundamental. E que tem a ver com uma atividade que nós, na altura, que achámos que era interessantíssima, trouxemos aqui, e que era tirar crianças da rua, levá-las a fazer outro tipo de atividades e realizar um espetáculo que foi espetacular. Foi excelente. Foi espetacular para miúdos que nunca tinham feito um musical daquela forma. Eu fui ver 2 vezes. E que foi um musical espetacular. E se me dissessem que os miúdos tinham começado há 6 meses, não sei se tanto, naquilo não acreditava. O projeto foi um projeto espetacular. Vamos ter aqui 3 artistas que participaram 3 participantes do musical. Vão falar sobre as suas experiências? Falar sobre as experiências, como foi, o que sentiram, as dificuldades, essas coisas todas. Infelizmente, pelo que nos vai chegando, parece que o projeto teve fim para algumas crianças. Fim para alguns e acaba por não ser exatamente aquilo que nós pensávamos que ia ser. Mas pronto. Outros projetos surgirão. Outros projetos surgirão e na próxima quarta-feira falaremos mais um bocadinho sobre isso. Sobre os projetos que existem e que depois, que é difícil, e nós sabemos que é muito difícil, acabam por ser abandonados. E este foi um projeto de muito esforço. Isso foi, e só temos que elogiar quem o desenvolve e lamentar que termine. Lamentar que termine, porque acaba por ser tal coisa. Isto são os projetos e tem a ver com a educação novamente. São os projetos que precisam de apoio para continuar. Não é? E quem tem responsabilidades neste país tem que apoiar projetos que querem dar algo melhor aos miúdos e mostrar essencialmente que, por muito complicados que os miúdos sejam, na sua grande maioria, conseguem deixar de o ser. Mas é necessário apoio e quem não tem apoio, obviamente, é complicado. É complicado. Mas nós vamos dar voz a isso tudo no próximo programa. Nós vamos dar voz a isso tudo no próximo programa e neste programa vamos ainda tínhamos mais alguma coisa para falar. Tínhamos que falar nas turmas que já estavam constituídas e que o Sr. Ministro, não foi ele pessoalmente, né? Mas como tenho que dizer mal de alguém, digo do Ministro, porque é a responsabilidade dele. A responsabilidade para mim é sempre do posto mais alto em qualquer lado. Talvez uma deformação de ser militar, não é? Eu, quando era chefe, a culpa era sempre minha, portanto, nunca tinha dúvidas em relação a isto, portanto, a culpa é aqui. No caso do Ministério da Educação, quando há culpa de alguém é do Ministro, porque o Ministério é dele. E não é aceitável, nem admissível. A Constituição de Turmas. Não é aceitável, nem a Constituição de Turmas, nem é tanta Constituição de Turmas. Turmas já constituídas, já formadas, que os alunos já sabiam que iam estar naquela turma, não serem aprovadas pelo Ministério. Porque o Ministério esqueceu-se de dar a informação necessárias às escolas para a constituição das turmas. E isto é inaceitável. E mais uma vez eu aposto
que a culpa morreu solteira e que não é de ninguém. Eu, aquele Ministério, acho que é confusão total. Aquilo, se houver um sinónimo de confusão, podemos chamar Ministério da Educação. Até rima. Eu qualquer dia vou fazer um poema acerca disso. Até podemos chamar Ministério da Educação. Nós começamos pela Direção-Geral do Ensino, que já não é... É assim uma coisa estranha, porque, por exemplo, acabaram com as DREs, as Direções Regionais de Educação, e criaram outra coisa que eu quando venho de férias, depois tenho um bocado de dificuldade em me lembrar destas coisas. As gestos. E é engraçado. As DRELs, algumas também não funcionavam, não é? Mas tinham um site com informação, com números de telefone, com contactos. Só se foi durante o mês de agosto, porque eu não fui ao site da gesto no mês de agosto. Que tenham lá colocado essa informação. E agora também não posso ver aqui em direto. Porque até lá existe realmente, nós escrevemos lá drel.pt, os contactos que lá estejam do outro lado, mas não estão. Existem. Mas aquilo, nós escrevemos lá drel, não sei o quê, como escrevíamos anteriormente. Se quiserem, podem aproveitar o site da Fairlab, que é fairlab.pt, depois vão lá os contactos e está lá os contactos da DREL, do Ministério da Educação, e nós clicamos naquilo e mandamos uma babagem muita gira que não diz nada. Portanto, por aqui se vê. Quer dizer, alterou-se isto, acabámos com isto. Criámos um organismo qualquer que ninguém sabe para que é que serve. Um ano. Criámos um organismo qualquer que também ninguém sabe para que é que serve. Quer dizer, aliás, eu não sei para que é que serve o Ministério da Educação. Tenho um bocado de dificuldade em perceber. Já vimos que as medidas para aumentar o aproveitamento do português e a matemática foram piores do que existia antes. Também me vão dizer, mas isso não é num ano. Não, mas deviam ser melhores. Se o ano passado os alunos tinham 4 horas, este ano têm 5. Deveria funcionar melhor. Ou será que a culpa do aproveitamento da matemática e a português não ser da quantidade de horas que os miúdos passam a ter essas disciplinas? Já alguém pensou nisso? Provavelmente não. Porque eu, sinceramente, eu não acredito que todos nós, a grande maioria dos portugueses, seja burra e que não perceba nada de matemática. Não acredito tanto que nós ganhamos aí uma quantidade de prémios nas matemáticas, não é? E nessas coisas. Portanto, não devemos ser completamente burros. Se calhar investe-se muito nesses alunos. Se calhar se investirmos nos outros também. Se calhar se a forma de ensinar matemática, lá vão dizer que eu não percebo nada disto, mas se calhar se a forma de ensinar matemática for diferente, se calhar se o currículo for diferente, e se no português for diferente, não é? Se calhar se pensar, talvez não seja esta a forma mais apropriada para transmitir conhecimentos nestas matérias, se calhar os resultados serão melhores. Ou então isto está tudo mal. Falar em tudo mal, acho que estamos a chegar ao fim do programa. Só se houver mais algum. Acha que se prevê o fim desta confusão toda? Há uma luz? Eu acho. Dentro do Ministério, começamos pelo Ministério da Educação. Não, o problema não é o Ministério da Educação. O problema somos nós. Somos nós enquanto povo. Exatamente, era o que estava a dizer em relação aos bombeiros. Nós podemos ser nós a criar a mudança e não estar à espera. Somos nós enquanto povo. Somos nós enquanto povo, enquanto nos limitarmos. Mas isto acaba... vão dizer, vais falar de política. Não, vou falar de educação. Vou falar de educação. E que nós não temos educação, formação cívica para exigir os nossos direitos. Se calhar é isto que interessa aos governantes. Um povo ignorante é o melhor amigo do governante. Quando ninguém querem retirar a algumas disciplinas. Um povo instruído é o pior amigo do governante. Que exige. E nós somos um povo que não exige. Nós somos... Nós dizemos, eles estão lá, eles é que lá sabem. Pois, mas o grande problema, se nós olharmos para a nossa história, e se calhar por isso é que a história de Portugal não é importante ser transmitida. Se nós olharmos para a nossa história, nós vemos que nas alturas em que o povo português achou que
Estava na altura de dizer basta, chega, ganhou sempre. Portanto, talvez não seja boa ideia acharem que nós somos uns cordeirinhos que andamos aqui ao sabor do pastor que nos vai dando com o cajado e lançando o cão para nós andarmos direitos. E que chega de amarras, porque nos sentimos atados de pés e mãos. Chega de amarras, chega de... Se nós virmos bem, isto é um exemplo para terminar, e tem a ver com... Se bem que o país precisava da casa arrumada, não é? Também estava Mas tudo... isso tínhamos que prender uma série de gente. Se calhar tínhamos que cumprir a Constituição da República Portuguesa. Começava por aí. Se calhar tínhamos que constituir. E cumpri-la, tínhamos que prender muita gente. Se nós virmos bem, e isto é um exemplo da falta de formação cívica. Se nós virmos bem, quem é que nos tem governado desde, para não falar de 74 a 75, que era aquela confusão, que ninguém sabia, que os comunistas vão comer as criancinhas todas ao pequeno almoço e essas coisas todas, e os gajos da extrema-direita põem bombas, que aquilo foi a grande confusão. De 75 para cá, quais foram os partidos que nos têm governado? Existem em Portugal N partidos. N. Os partidos que nos têm governado. Isto é só para vermos a limitação do nosso povo. E a limitação vai da educação que receberam. Se nós olharmos bem, 2 partidos governaram. Eu não vou dizer os nomes, porque senão podem-me acusar de estar aqui a fazer campanha política pelo A ou pelo B, se falar mais 30 segundos num... Não é esse o sentido do programa. Temos sido governados por 2 partidos. Mais nenhum. Existe um terceiro que às vezes aparece ali no meio e tal. 2 partidos políticos. E pelo que eu percebo, eu tenho 50 anos de vida e fui para o liceu a seguir ao 25 de Abril de 74. Pelo que eu percebo, nós estamos na bancarrota ou qualquer coisa assim do género. Isto só pode querer dizer uma coisa. Nós, povo, somos completamente burros. Porque nós vemos-nos afundar dia a dia e não mudamos. Não optamos por outras alternativas. Não somos burros, somos adormecidos. Não somos burros. Somos burros porque nos querem assim. Nós somos formatados para ser burros. Para aceitarmos aquilo que nos toca. Para não questionarmos tão pouco. Nós vamos ter da parte da FERLAB um bom movimento para acordar, pelo menos o associativismo de pais. Nós vamos ter, provavelmente vão-me chamar nomes e vão dizer que eu sou de uma extrema qualquer, ainda não sei qual é que é, mas vão dizer que eu sou de uma extrema qualquer, por acaso não sou, nem de uma extrema, nem dos meios, nem de lado nenhum. Eu neste momento sou acima de tudo um cidadão, um português, cada vez mais preocupado com o meu país e com o futuro dos meus filhos. E gostava, adorava que cada vez mais portugueses tomassem consciência disso e que fossem cada vez mais ativos na defesa do nosso país. Porque se não formos nós, se nós entregarmos de mão beijada o futuro do nosso país a quem nos governa, pelo que nos é dado a perceber durante estes anos que temos sido governados em democracia, cada vez mais, cada vez menos, a democracia é democracia, porque a democracia é a participação ativa do cidadão. Eu sei que as pessoas não gostam que eu diga isto, mas democracia é a participação ativa do cidadão e o cidadão tem que dar a sua opinião e criticar quando as coisas não estão bem. E fundamental, e eu tenho que dizer isto aqui, é fundamental que as pessoas vão votar, independentemente do voto que vão colocar na urna.
As pessoas não podem ficar em casa à espera que os outros votem por eles. O voto é um direito e é um dever. Custou muita gente para nós podermos votar. E é inadmissível que 70% dos portugueses, isto aconteceu, se não tenho erro, na eleição do Presidente da República, se não foram 70%, foram 68%, não se dignaram a ir votar. É inaceitável. É fundamental que as pessoas votem, independentemente do voto que coloquem na urna. Porque só assim nós conseguimos mudar isto. Com a nossa participação e mostrarmos a quem nos governa que nós somos ativos, estamos preocupados com o nosso país e queremos que isto mude. Sílvia, estamos na hora. Estamos na hora. Eu não sei que tenhas mais alguma coisa. Não. Não? A não ser que não foi talvez o momento apropriado para estas tomadas de medidas e decisões, mas pronto. Agosto é mês de férias. Também as medidas também não são apropriadas para Olha, momento nenhum. falar em agosto e mês de férias, é giro, nós estamos em crise, não é? E tínhamos uma catrefada de polícias a guardarem os nossos governantes. E chegávamos a fechar ruas para o povo, o povinho, não é? O povinho da rua não passar à porta deles. Mas nós estamos em crise, pá. Temos que poupar. Aquilo é uma catrefada de dinheiro que foi ali gasto. Dava para quantos auxiliares de ação educativa? N. Mas não. Temos que proteger. Então, se eles não fizeram mal a ninguém, não precisam de ter medo, porque ninguém quer fazer mal. Não é? Mas isso continuamos a gastar. Pertence ao protocolo, temos que mudar o protocolo. Silvia, isto só para fechar aqui. Temos que mudar o protocolo. Só para fechar aqui. E foi uma das coisas que a mim indignou-me e indignou algumas das pessoas, que foi morreu um bombeiro, a Presidência da República não interrompeu as férias. Morreu aí um senhor qualquer, que eu agora não me lembro o nome. O senhor Presidente da República interrompeu as férias porque o outro senhor era muito importante. Não é? Por aqui se vê, é o tal coisa do triunfo dos porcos, do Orson Welles, que é assim, todos os porcos são iguais. Só que, há sempre esta coisa do só que, há alguns que são mais iguais do que os outros. E depois, quando só mais alguns, quem não leu o livro e quem não viu o filme é mais rápido, portanto podem ver o filme. Depois esses que são mais iguais compraram os cães para morderem nos outros que eram menos iguais. E se nós não tivermos cuidado, aquilo a que nós chamamos de democracia, E de igualdade. leiam O Triunfo dos Porcos. E estamos mesmo no fim. Quarta-feira vamos estar aqui com 3 jovens artistas que participaram no musical. Que é, como é que se chama assim? Realidades ignoradas. Realidades Ignoradas. É uma pena, quem não viu não sabe o que é que Associação Outros Rituais. Da Associação Outros Rituais. Quem não viu não sabe o que é que perdeu. Foi excelente. Porque foi espetacular. Para além dos artistas terem morrido, relatava uma realidade hoje vivida pelos jovens. E estava muito bem representado. Vamos ter aqui 3 jovens artistas para falarem da experiência que tive. Até lá. Desejo-vos uma boa noite. Espero que tenham percebido alguma coisa daquilo que eu disse, que eu às vezes tenho dificuldade em me explicar. E, Sr. Ministro, pense bem, na escola é um investimento, não é uma despesa. Adeus, boa noite, até quarta.